Existe algo que ninguém te contou sobre rejeição. E talvez isso esteja te prendendo exatamente no lugar onde você não quer estar. Quando alguém te rejeita, ignora, ou simplesmente decide que você não é suficiente, a reação mais comum é correr atrás. Você tenta explicar, tenta mostrar seu valor, tenta provar que aquela pessoa está errada. Você pensa, se ela enxergar quem eu realmente sou, ela vai voltar. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, menos valor você demonstra. Porque no fundo tudo isso comunica uma única coisa, que você precisa daquela pessoa para se sentir completo. E necessidade, ao invés de aproximar, afasta. Agora pensa comigo. Você já viu alguém desesperado por atenção parecer atraente? Ou alguém que implora por validação ser valorizado? Não, porque o ser humano, por natureza, valoriza aquilo que não pode controlar facilmente. E é exatamente aqui que o estoicismo entra. O estoicismo não te ensina a manipular ninguém. Ele te ensina algo muito mais poderoso: se tornar alguém que não pode ser ignorado. Alguém que não precisa implorar, não precisa correr atrás, não precisa provar nada. Ironicamente, é exatamente isso que faz quem te rejeitou começar a duvidar da própria decisão. Porque quando você muda sua postura, você muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Hoje você vai entender 6 princípios estoicos que vão reconstruir sua mentalidade, restaurar seu valor, e sem que você precise fazer esforço algum, despertar um arrependimento profundo em quem decidiu te perder. E eu já te aviso, o último princípio é o mais difícil de todos, mas também é o que mais transforma. Princípio 1. Indiferença estratégica. Indiferença não é frieza, e muito menos um jogo de ego. Não se trata de ignorar alguém como forma de vingança ou tentar parecer superior. A verdadeira indiferença estratégica nasce de algo muito mais sólido: o autocontrole. É o momento em que você decide, conscientemente, não reagir mais de forma automática aos estímulos daquela pessoa, porque toda reação impulsiva, seja responder rápido demais, demonstrar ansiedade ou deixar claro que ainda está emocionalmente disponível, entrega poder. E poder emocional, quando colocado nas mãos erradas, sempre será usado contra você. Pense com honestidade. Enquanto alguém sabe que ainda pode te acessar facilmente, que ainda pode despertar emoções em você, que ainda tem algum tipo de influência sobre suas decisões, essa pessoa não tem motivo algum para te valorizar. A previsibilidade mata o interesse. A disponibilidade constante elimina o mistério. E quando não existe risco de te perder, não existe urgência em te manter. É duro aceitar isso, mas é exatamente assim que a dinâmica humana funciona na maioria das relações. Agora, quando você muda sua postura de forma genuína, não como estratégia superficial, mas como consequência de uma nova mentalidade, tudo começa a se transformar. Você não responde mais no mesmo ritmo, não se explica mais o tempo todo, não sente mais a necessidade de justificar sua ausência ou suas decisões. Você simplesmente segue. E essa mudança silenciosa e firme cria um tipo de impacto que palavras nunca conseguiriam gerar. Porque o silêncio, quando vem de alguém que antes se importava profundamente, fala muito mais alto do que qualquer discurso. Ele gera dúvida, ele quebra expectativas, ele interrompe o padrão ao qual a outra pessoa estava acostumada. E, acima de tudo, ele cria uma lacuna, um espaço onde antes existia sua atenção constante. E é dentro dessa lacuna que algo poderoso acontece. A mente da outra pessoa começa a trabalhar. Questionamentos surgem. Por que ele mudou? Por que ela não reage mais? Será que eu perdi algo que não vou recuperar? E quanto mais você mantém essa postura, firme, calma e desapegada, mais essa dúvida cresce. Enquanto a maioria das pessoas tenta chamar atenção fazendo barulho, se explicando, insistindo, você faz o oposto. Você se retira. E, paradoxalmente, é exatamente isso que faz com que sua presença se torne mais sentida do que nunca. Indiferença estratégica não é sobre afastar alguém à força. É sobre deixar de se oferecer onde você não é valorizado. E quando você faz isso com convicção, sem drama, sem anúncio, sem necessidade de validação, você muda completamente o jogo. Porque, pela primeira vez,
Você deixa de ser alguém previsível e se torna alguém que pode de fato ser perdido. Princípio 2. Autossuficiência emocional. A maioria das pessoas não sofre por rejeição. Sofre pela dependência emocional que construiu sem perceber. Porque quando você coloca sua felicidade, sua autoestima e seu senso de valor nas mãos de outra pessoa, você automaticamente se torna vulnerável às decisões dela. Se ela fica, você se sente bem. Se ela vai embora, tudo desmorona. E isso cria um ciclo perigoso, onde sua estabilidade emocional depende de algo que você não controla. Autossuficiência emocional não significa que você não sente, não se conecta ou não se importa. Pelo contrário, significa que, mesmo sentindo, você não se perde. Você não se abandona para manter alguém. Você não se diminui para ser aceito. Você não negocia sua paz para evitar a perda de quem já demonstrou que não sabe te valorizar. É uma força silenciosa, construída internamente, que te permite continuar inteiro, mesmo quando alguém decide sair da sua vida. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. O ser humano valoriza aquilo que não precisa dele para existir. Quando alguém percebe que você é emocionalmente independente, que sua vida continua fluindo, que sua felicidade não foi sequestrada pela ausência dela, algo muda automaticamente na forma como você é visto. Porque necessidade afasta. Ela cria pressão, cria peso, cria uma sensação de responsabilidade que ninguém quer carregar. Mas independência, isso atrai, isso desperta respeito, isso gera admiração, porque demonstra que você não está ali por carência, você está ali por escolha. E pessoas que escolhem ao invés de precisar são impossíveis de substituir. Quando você desenvolve autossuficiência emocional, você para de buscar validação externa o tempo todo. Você não precisa mais de respostas imediatas, de atenção constante ou de provas contínuas de interesse. Você começa a se validar internamente. E isso muda completamente sua energia, sua postura, sua forma de se comunicar. E até mesmo a forma como os outros te percebem. E o mais interessante é que, quando você realmente atinge esse nível, você já não está mais preocupado em fazer alguém se arrepender. Você está focado em viver sua vida, crescer, evoluir e construir algo maior. Mas é exatamente essa mudança, esse desapego genuíno, que faz com que o arrependimento surja do outro lado. Porque nada pesa mais na consciência de alguém do que perceber que perdeu uma pessoa que não precisava dela para ser feliz, mas escolhia estar ali. Se você já percebeu que correr atrás só diminui o seu valor, deixa um like agora. Isso me mostra que esse conteúdo está realmente fazendo sentido para você. E me diz aqui nos comentários com sinceridade: você sente que já se tornou emocionalmente dependente de alguém? Ou ainda está lutando para sair disso? Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Princípio 3. Foco total em si mesmo. Existe um momento decisivo depois da rejeição. Um ponto em que você pode escolher entre duas direções completamente diferentes. A primeira é continuar olhando para trás, revisitando memórias, analisando cada detalhe, tentando entender onde errou e o que poderia ter feito diferente. A segunda, e essa é a que poucos escolhem, é virar completamente o foco para si mesmo e começar um processo real de evolução. E aqui está a verdade. Enquanto você estiver emocionalmente preso ao passado, você estará impedindo seu próprio crescimento. Focar em si mesmo não é apenas uma frase bonita. É uma decisão prática, diária e muitas vezes desconfortável. Significa parar de gastar energia mental com alguém que já decidiu não te escolher e começar a investir essa energia na construção da sua melhor versão. Seu corpo, sua mente, sua disciplina, seus objetivos, sua independência financeira,
sua clareza de propósito, tudo isso passa a ser prioridade. E no começo, isso pode parecer difícil porque sua mente ainda tenta puxar você de volta para o que já aconteceu. Mas é exatamente nesse ponto que a transformação começa. Porque cada pequena evolução que você constrói em silêncio começa a criar uma nova identidade. Você já não é mais a mesma pessoa que foi rejeitada. Você está se tornando alguém completamente diferente. Alguém mais forte, mais centrado, mais consciente do próprio valor. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Um processo que exige consistência, disciplina e, acima de tudo, compromisso com você mesmo. Agora, o que torna isso ainda mais poderoso é o efeito invisível que essa evolução causa. Enquanto você está ocupado crescendo, melhorando e construindo sua vida, você deixa de ser alguém acessível, previsível e disponível o tempo todo. Sua ausência deixa de ser apenas física. Ela se torna simbólica. E quando eventualmente aquela pessoa olha para você novamente, seja através de redes sociais, comentários de terceiros ou até encontros inesperados, o contraste é inevitável. Porque nada gera mais arrependimento do que perceber a evolução de alguém que você teve e perdeu. Não é sobre mostrar, não é sobre provar, não é sobre esfregar nada na cara de ninguém. É sobre se tornar tão focado na sua própria jornada que sua transformação fala por você. E no fim, algo curioso acontece. Aquilo que começou como uma resposta à dor se transforma em uma das maiores viradas da sua vida. Princípio 4. Controle das emoções. Se existe algo que destrói completamente o valor de uma pessoa após uma rejeição, é a incapacidade de controlar as próprias emoções. Porque no momento em que você se deixa levar pela impulsividade, você começa a agir de forma que não representa quem você realmente é, mas sim o que você está sentindo naquele instante. Mensagens longas demais, explicações desnecessárias, desabafos carregados de emoção, tentativas de fazer a outra pessoa entender seu lado. Tudo isso pode até parecer justificável no momento, mas na prática, transmite descontrole. E o problema do descontrole emocional é que ele expõe vulnerabilidade sem filtro. Ele mostra que você ainda está preso, que ainda está afetado, que ainda depende da resposta, da atenção ou da validação daquela pessoa. E quando alguém percebe isso com clareza, o respeito diminui automaticamente. Não porque sentir seja errado, mas porque não saber lidar com o que sente demonstra falta de domínio sobre si mesmo. O estoicismo ensina algo extremamente poderoso. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. E essa habilidade, quando desenvolvida, muda completamente sua presença, porque você deixa de ser alguém previsível, reativo e facilmente afetado, e se torna alguém estável, firme e difícil de abalar. E esse tipo de pessoa naturalmente impõe respeito, mesmo sem dizer uma palavra. Controlar suas emoções não significa reprimi-las ou fingir que não existem. Significa senti-las sem permitir que elas comandem suas ações. Significa ter consciência do que está acontecendo dentro de você, mas ainda assim, escolher agir com clareza e não com impulso. É pausar antes de responder. É saber quando o silêncio é mais poderoso do que qualquer explicação. É entender que nem tudo precisa ser dito e que muitas vezes o maior sinal de força é não reagir. E quando você domina isso, algo muda radicalmente na forma como os outros te percebem. Porque, em um mundo onde a maioria reage sem pensar, quem mantém o controle se destaca imediatamente. Sua postura transmite segurança, maturidade e autoconfiança. E isso cria uma barreira invisível. Uma barreira que impede que os outros te tratem de qualquer forma. No fim das contas, quem controla as próprias emoções, controla a própria imagem. E quem controla a própria imagem, influencia diretamente a forma como será lembrado. Agora me diz com sinceridade, qual desses princípios está sendo mais difícil para você aplicar na sua vida hoje? Comenta aqui embaixo porque eu leio tudo. E além de te ajudar, isso também pode abrir os olhos de outras pessoas que estão passando exatamente pela mesma situação que você. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método.
Um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. Princípio 5. Mistério e ausência. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre atração, valor e memória emocional. A presença constante, ao contrário do que muitos pensam, não cria apego. Ela cria acomodação. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, sempre presente, respondendo rápido, aparecendo sempre que é chamado, oferecendo sua atenção sem limites, você deixa de ser percebido como alguém especial e passa a ser visto como algo garantido. E tudo aquilo que é garantido com o tempo perde o peso, perde o impacto e, inevitavelmente, perde o valor. Mistério não é sobre fazer joguinhos ou manipular emoções. Não é desaparecer para provocar reação ou criar ansiedade no outro. Isso é imaturo e, a longo prazo, não sustenta nada. O verdadeiro mistério nasce de uma vida bem construída, de alguém que tem direção, propósito, disciplina e prioridades claras. Alguém que não gira em torno de outra pessoa, mas que tem uma rotina, objetivos e ambições que exigem presença, foco e energia. E quando você vive assim, naturalmente você não está disponível o tempo todo. Não por estratégia, mas por consequência. E é exatamente essa consequência que cria impacto. Porque quando sua presença deixa de ser constante e passa a ser seletiva, você muda completamente a dinâmica da relação. Você deixa de ser previsível. Deixa de ser alguém que está sempre ali e começa a ser alguém que aparece, mas não permanece o tempo inteiro. Alguém que está presente, mas não acessível a qualquer momento. E isso cria algo extremamente poderoso: espaço. E esse espaço, ao invés de te afastar emocionalmente das pessoas, faz com que elas se aproximem mentalmente de você. Porque a ausência tem um efeito que a presença nunca terá. Ela ativa a imaginação, ela provoca reflexão, ela desperta comparação. Quando você não está mais ali como antes, a mente da outra pessoa começa a trabalhar sem parar. O que ele está fazendo agora? Com quem ela está? Será que já seguiu em frente? Será que eu fui facilmente substituído? E quanto menos respostas ela encontra, mais essas perguntas se repetem. E quanto mais essas perguntas se repetem, mais você ocupa espaço. É um paradoxo poderoso. Porque antes, quando você estava sempre presente, sua presença era comum. Agora, com sua ausência, ela se torna marcante. Agora existe contraste. Agora existe comparação entre como era quando você estava e como é agora sem você. E é nesse contraste que o arrependimento começa a se formar, porque a pessoa não sente falta do que está disponível o tempo todo. Ela sente falta do que deixou de ter. E quando você se retira com dignidade, sem drama, sem anúncios, sem tentar provocar reação, você não apenas se valoriza, você se torna memorável. Princípio 6. Desapego total do resultado. Esse é o princípio que separa quem apenas entende de quem realmente evolui. Porque enquanto todos os outros podem ser aplicados como estratégia, esse aqui exige transformação interna real, exige maturidade, exige força e, acima de tudo, exige coragem para abrir mão daquilo que, por muito tempo, você ainda estava segurando em silêncio. A esperança, o desapego total do resultado, é o momento em que você para de negociar com a realidade. Para de criar cenários na sua mente onde tudo se resolve. Para de imaginar mensagens que nunca chegaram.
pedidos de desculpa que nunca vieram, reencontros que talvez nunca aconteçam. É quando você encara a verdade como ela é, não como você gostaria que fosse. E isso dói. Dói porque significa aceitar que aquela pessoa pode nunca voltar, que talvez ela nunca reconheça o que perdeu, que talvez ela siga a vida dela sem olhar para trás. E por um momento isso parece injusto, parece pesado, parece difícil demais de aceitar. Mas é exatamente aqui que nasce a sua liberdade. Porque enquanto você está preso à expectativa, você está emocionalmente acorrentado a algo que não controla. Cada notificação gera ansiedade. Cada silêncio gera dúvida. Cada memória reacende uma esperança que te puxa de volta. Você vive em função de algo externo, e isso te impede de avançar de verdade. Agora, quando você solta, tudo muda. Quando você realmente aceita que acabou, quando você decide que sua vida não vai mais girar em torno disso, quando você para de esperar, você recupera algo extremamente valioso, sua energia. E essa energia, que antes estava sendo consumida por pensamentos repetitivos, ansiedade e expectativa, agora é redirecionada para você, para sua evolução, seus planos, sua construção pessoal. Você volta para si. E quando isso acontece, sua postura muda. Sua presença muda. Sua mentalidade muda. Você já não reage mais da mesma forma. Já não interpreta tudo como um sinal. Já não busca mais respostas onde não existem. Você simplesmente segue. E é nesse ponto que o jogo vira de verdade. Porque enquanto você estava esperando, não havia espaço para arrependimento do outro lado. Mas agora, com sua ausência consolidada, com sua energia completamente retirada, com sua vida fluindo sem qualquer dependência, a realidade muda. A pessoa começa a sentir o peso da decisão que tomou. Mas agora, isso já não te afeta da mesma forma, porque o verdadeiro poder não está em fazer alguém voltar. Está em não precisar mais disso. Está em chegar em um nível onde, se a pessoa voltar, você não reage com emoção, mas com consciência. Você observa, você avalia, você decide. E se não voltar, nada se quebra, porque você já se reconstruiu. E, ironicamente, é exatamente esse nível de desapego que cria o arrependimento mais profundo. Não porque você tentou convencer, nem porque você insistiu, mas porque você mostrou através das suas atitudes que seguiu em frente sem precisar olhar para trás. No final das contas, tudo isso não é sobre a outra pessoa. Nunca foi. Não é sobre fazer alguém se arrepender. Não é sobre provocar saudade. Não é sobre dar o troco ou mostrar que você era melhor do que ela imaginava. Tudo isso ainda te mantém preso, de alguma forma, à opinião de quem decidiu não te escolher. O verdadeiro ponto é você. É o momento em que você entende de forma definitiva que o seu valor nunca esteve na decisão de alguém ficar ou ir embora. Que você não precisa ser aceito para ser suficiente. Que você não precisa ser escolhido para ser valioso. E quando essa chave vira dentro de você, algo poderoso acontece. Você para de correr atrás, para de tentar convencer, para de se explicar e começa finalmente a se posicionar. Você começa a escolher melhor onde coloca sua energia, seu tempo, sua atenção. Começa a perceber que nem todo mundo merece acesso à sua presença e que estar na sua vida deve ser um privilégio, não uma obrigação que você tenta sustentar sozinho. E essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque enquanto antes você estava disponível demais, tentando manter algo que já estava se perdendo, agora você está centrado, firme, inteiro. Agora você não reage por impulso. Não se entrega por carência, não se diminui para caber na expectativa de ninguém. Você se tornou alguém que se respeita. E pessoas que se respeitam não são facilmente substituídas. E é exatamente aqui que a ironia acontece. Porque no momento em que você realmente segue em frente, quando você já não precisa mais que ninguém volte, quando sua vida já está alinhada e em movimento, é nesse momento que muitos olham para trás. Mas agora é diferente. Agora você não está esperando. Não está disponível emocionalmente da mesma forma. Não está mais no mesmo lugar. Agora você escolhe. E talvez você perceba algo ainda mais importante. Que aquela pessoa já não tem mais o mesmo peso. Porque você cresceu. Porque você evoluiu. Porque você entendeu algo que muda completamente o jogo. Você nunca perdeu alguém que te rejeitou.
Você perdeu alguém que não soube te reconhecer. E isso nunca foi perda. Foi direção. E no fim, a maior vitória não é fazer alguém se arrepender. É se tornar alguém que não aceita mais ser uma opção. É olhar para sua própria vida e saber que com ou sem qualquer pessoa, você continua inteiro, forte e em movimento. E é exatamente isso que te torna impossível de ignorar. Se esse vídeo falou com você de verdade, então não assiste em silêncio. Deixa o like agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal para continuar evoluindo com conteúdos como esse. E comenta aqui embaixo qual desses princípios você vai começar a aplicar ainda hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mudança de mentalidade começa com um único vídeo.